são palavras que machucam a gente quando a gente vai falar alguma coisa. A gente apontar acertos e erros de outras pessoas parece que é fácil. Mas e quando entra para dentro de nós para falar de nós mesmos, os nossos erros e os nossos acertos? Aí já fica mais difícil. Então o que nós temos de fazer? A virtude de uma pessoa não se baseia apenas em acertos, mas também em reconhecer os seus erros, pecados, corrigir e entrar na rota novamente. O que é rota? Caminho cujo qual você está esperando uma bênção lá na frente. Assim sendo, eu vou destacar aqui algumas coisas e alguns pontos que vai fazer com que nós sejamos capazes de confrontar o nosso próprio cristianismo. A gente vai confrontar a nossa própria crença na palavra de Deus, na Bíblia. Então preste bem atenção, se não terminar hoje, termina a semana que vem. O tema é: onde nós estamos errando? Já começa por aí. Aonde que a gente erra? Então erramos por quê? Erramos porque abusamos da graça do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Ele é a nossa graça. Nós somos salvos pela graça, não pela lei. A lei está já dentro do nosso coração, mas é a graça juntando com a lei que vai nos dar a salvação eterna. Então existem pessoas que já estão habituadas a pecar e a cometer iniquidade, pensando que escaparão do juízo final. Não tem jeito. Pessoas em pecado, todo ou qualquer tipo de pecado, se continuar na vida inteira, a hora que fechar os olhos, vai direto para o fogo do inferno. Não tem escapatória e não tem salvação. Errou, pecou, pede perdão. Que nem a mulher lá. Vai e não peques mais. Porque se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então vai, peça perdão e diga: Senhor, eu não vou mais cometer esse tipo de pecado. Pronto, acabou. Continua a nova vida. Por quê? Quando a gente confessa o nosso pecado, o Pai Eterno, Ele escuta, Ele vê o meu, o seu e o nosso coração, a nossa mente, para que Ele possa nos perdoar. Eu, pedindo perdão do meu pecado, do nosso pecado, Ele vai ver se o meu, o seu e o nosso coração está aberto para pedir perdão por esses pecados que estamos cometendo e também não cometer mais. Porque também não adianta a gente pedir perdão de um pecado e continuar constantemente pecando. Isso vai gerar iniquidade. Quem que é o dono da iniquidade? Satanás. Ele é o iníquo. Então, quando a gente começa a pedir perdão de um pecado e continua a resistir àquele pecado, então a pessoa começa a ter iniquidade na vida. O seu espírito, a sua alma vai brigar aí dentro de vocês, ou dentro de nós. Então toma muito cuidado quando pecar e pedir perdão. Peça perdão e não comete mais. Vai cometer outro lá na frente, peça perdão de novo e não comete mais. Então são erros e acertos que a gente tem que passar durante toda a nossa vida, até chegar o tempo de fechar os olhos e não ver mais. Eu vou falar por que nós ficamos meio abatidos na semana passada, né? Foi no sábado, né? Foi. No sábado. No sábado eram umas 10h30, nós recebemos uma ligação que um irmão daqui da igreja nossa, que eu coloquei a minha mão e ungi e consagrei ele. Depois eles se afastaram, foram para outra igreja. E esse irmão, ele teve a atitude, a coragem de cometer o maior dos pecados absurdos da vida. O maior. Ele esperou que todo mundo saísse, ele falou que não ia na igreja naquele sábado. Esperou que todo mundo saísse, ele largou o portão aberto, ele se preparou para tomar aquela atitude, deixou o portão só com a corrente, não colocou o cadeado, entrou lá para dentro, pendurou uma corda lá na área e se enforcou e se matou. Até agora eu não consigo imaginar como que uma pessoa que tinha conhecimento da palavra, tinha conhecimento da verdade, foi instruído aqui dentro por anos, foi ungido, foi consagrado,
E cometer um deslize desse é muito. Eu não sei onde que ele estava com a cabeça. Então por isso que eu falo, às vezes a pessoa comete o pecado e vai acumulando aquele pecado. Então o que a gente imaginou? Que ele estava muito perturbado com situações adversas que estavam ocorrendo na vida dele. Foram tantas tribulações, tanta coisa em cima dele que ele não conseguiu se abrir. Se ele tivesse ligado para mim, tivesse conversado comigo, eu não teria cometido esse pecado. E não tinha ido embora, não tinha se enforcado. Mas ele nem isso fez. Ele tomou uma atitude para ele mesmo e cometeu um suicídio. Se enforcou e morreu. Aí nós passamos aquele dia inteiro, até a noite, lá na casa dele. Fomos lá, saímos lá, acho que era quase uma meia-noite, com a família dele, porque o corpo foi liberado no domingo de manhã, já era quase meio-dia, porque não tinha médico legista lá no IML. Conclusão: o corpo ficou lá por 2 horas, na capela, e já imediatamente... Não, foi mais. Mais? Da meio-dia às 4. Foi enterrado às 4. Às 4. Nós Então, ficamos lá até às 4. Era novo, pastor. Lá, hã? Ele era novo? Novo. Nós fomos padrinho de casamento dele. Ai, meu Deus. Fazia 2 meses que ele tinha casado. Para vocês verem. Então, a esposa dele, ela só chorava. E comentava que ele foi um ótimo homem, excelente marido.